Olá pessoal, tudo bem? O grande dia da apresentação da coleção dos Portilla chegou, mas um áudio incriminatório ecoa no evento em alto e bom som, deixando todos chocados. Vamos saber tudo em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, se inscrevam e deixem seu like. O grande dia da apresentação da linha de roupas dos Portilla transforma-se num cenário tenso e carregado de emoção quando Arthur e Nicolas anunciam Valéria como a representante da marca perante a plateia e a imprensa, e exatamente ao momento em que ela se prepara para falar, um áudio ecoa em alto e bom som, expondo uma conversa entre Nicolas e Arthur sobre Valéria, na qual se revela a postura de quem a considera um desafio, duvida que ela se renda a favores ou presentes, com condescendência. Trata-a como um troféu a ser conquistado, prometendo roubar o coração dela, como se o sentimento humano fosse uma façanha a ser vencida. Logo após a reprodução do áudio, Luiz, visivelmente indignado, repreende a família e, dirigindo-se a Leonardo que está ao seu lado, declara que aquilo é uma falta de respeito com sua irmã, Graziella, e com Valéria, afirmando que não permitirá que transformem a sua empresa e a honra da família num jogo. Leonardo tenta explicar que não foi o autor da divulgação, alega que perdeu o seu telefone e jura que jamais teria traído os irmãos dessa maneira, mas o pai, magoado e desconfiado, lembra-lhe que gravar e expor alguém é uma traição grave e manda que os irmãos o aguardem em casa. Sentados entre a plateia, Camila e Juan assistem perplexos à cena. Juan defende Valéria com veemência, ela reconhece o esforço de Valéria e lembra que, apesar das falhas da família, ela é uma pessoa muito boa, e não merecia ser usada como instrumento de escândalo. Tomando a iniciativa com dignidade e coragem, Valéria pega no microfone, enfrentando os flashes e o murmúrio dos jornalistas. Faz um discurso firme e comovente sobre a aposta que representa para a família Portilla, lembrando que a coleção não é para aparências mas para pessoas reais e fortes. Como ela mesma, afirmando que os escândalos sempre fizeram parte daquela família e que justamente por isso, a escolha dela tinha um propósito: dar rosto a quem é simples, resistente e verdadeiro. Na plateia, Ofélia vibra emocionada e aplaude a filha, repetindo bravo, filha, enquanto as câmeras disparam e a imagem de Valéria se projeta entre as lentes e flashes, evidenciando que, apesar da intenção de diminuí-la, foi ela quem afinal salvou a noite com sua postura íntegra. A seguir, Luiz conversa com Mari entre preocupação e a raiva pelo que seus filhos fizeram ou permitiram. A reputação de uma mulher que foi usada como peça de marketing e alvo de uma zombaria pública. Decide que não ficará de braços cruzados. Pretende impor limites e falar com seus filhos porque aquilo parece um jogo, e ele não aceita que usem Valéria como instrumento. Nos bastidores, Leonardo tenta, sem sucesso, contrapor a acusação do pai, jurando novamente que não conseguiria trair os irmãos e explicando que o seu telefone foi perdido. Mas o pai insiste que gravar os irmãos foi uma traição imperdoável. A atmosfera entre eles fica irremediavelmente abalada e Luiz ordena que aguardem em casa para uma conversa séria. Por fim, no camarim, Arthur busca explicar-se a Valéria, pedindo que a ouça, mas ela, magoada e decidida, declara que já viu tudo com clareza. Não será tratada como uma aposta, não aceitará ser reduzida a um jogo, e embora ele jure ter se apaixonado por ela, Valéria humilha-se ao perceber que para ele foi mera aposta, congela a relação com um pedido frio para que não volte a procurar, encerrando a cena com um adeus cortante enquanto se recolhe entre os convidados e os flashes que por um instante, quase a destruíram mas na verdade, realçaram a sua força. Ofélia cruza-se com Mar nos corredores e num tom que mistura urgência e mágoa, anuncia que precisa ir ter com Valéria. Ofélia, fria e ferida, responde com reprovação, lembrando a filha que já foi humilhada daquela mesma forma quando a expulsaram da mansão, uma humilhação que para ela tem o mesmo rosto e por isso, não perdoa a hipocrisia de quem agora finge compaixão. Ofélia insiste que a dor que está a ver em Valéria é insuportável, e pede que Mar deixe de fingir não se importar. Ofélia, magoada, acusa-a de não compreender e repete que aquilo que aconteceu à sua irmã é idêntico ao que lhe fizeram, concluindo que não há lugar para fingimentos. Logo depois, Leonardo confronta Paula com severidade, exigindo saber por que razão divulgou o áudio que humilhou Valéria, e Paula, justificando-se com uma mistura de ressentimento e desejo de justiça pessoal, admite que o fez porque queria dar uma lição a Valéria e aos irmãos dele, porque já não suporta ver como tratam que ela o ama e está farta das constantes desilusões.
Ao que Leonardo, dividido entre raiva e incredulidade, lhe pede para não complicar mais e Paula, defensiva, responde que o que está feito, que a verdade já saiu e que teme pelo fracasso daquela marca, porque toda a gente agora pensa que Valéria foi apenas mais uma conquista do Arthur, mais um nome numa lista de conquistas que desmerece a mulher escolhida. No camarim, Valéria, tomada pela humilhação e pela necessidade de fugir da exposição, começa a arrumar apressadamente as roupas como quem organiza a própria fuga. Ofélia tenta acalmá-la e, um a um, Arthur e Nicolas aparecem para tentar falar com ela. Arthur implora, pede para explicar, jura que não foi um jogo para ele. Mas Valéria, nervosa e ferida por já não acreditar nas palavras que lhe haviam sido ditas antes em segredos e apostas, recusa ouvir, manda-os embora e assegura que não quer vê-los. Enquanto Ofélia sobe o tom para proteger a filha e exige que saiam, afirmando que Valéria não quer ver nenhum deles e pronta a fazer um escândalo se necessário, até que os insistentes responsáveis pela exposição se afastam sob a ordem de que saiam dali. A tensão atinge o ponto de ebulição se Leonardo é repreendido por ter gravado os irmãos e Luiz, irado e magoado, exige um basta, lembrando com severidade que ainda que tenha sido Leonardo a gravar, ninguém os obrigou a falar daquele modo e que usar uma mulher como passatempo ou objeto é uma traição à honra da família e à dignidade que ele espera que protejam. As palavras de Luiz são duras e claras. Mais tarde, Paula aborda Mar com aparente preocupação e oferece-se para acompanhá-la até em casa, confessando-se nervosa com tudo o que aconteceu e tentando relativizar a humilhação dizendo que, ao menos, a exposição serviu para que Valéria percebesse que para Arthur ela foi sempre um jogo, apenas mais uma na lista, e que essa revelação, por mais dolorosa, abriu os olhos para a verdade. Mar ouve desconfiada e ainda magoada, enquanto Paula repete o quanto estava cansada daquela situação e que, apesar do amor a Leonardo, está farta das desilusões. No apartamento de Valéria, mãe e filha enfrentam a solitude e a tristeza. Ofélia, materna e combativa, tenta consolar a filha com uma generalização amarga, todos os homens são iguais, e acusa o homem que a enganou de não a merecer, aconselhando Valéria a transformar as lágrimas em coragem, ao passo que Valéria, exaurida de ser sempre a forte, confessa que já não quer essa responsabilidade e pede para ficar sozinha, porque a traição de quem julgava amar deixou-lhe uma dor profunda que precisa processar em silêncios. Permanece claro que as atitudes, a gravação, a divulgação e as justificações criaram rachas que vão para além de uma noite de lançamento. Arthur e Nicolas, transtornados com o escândalo da apresentação, pressionam Pedro com insistência para saber como aquele áudio foi parar ali e Pedro, acuado, tenta explicar que não sabe, que a gravação já estava carregada antes e que alguém lhe roubou o telefone. Enquanto isso, sozinha no quarto, Valéria chora e fala consigo mesma, dilacerada pela dor, dizendo que nunca foi bonita, que não passa de um jogo, que para Arthur foi apenas uma brincadeira cruel, deixando escapar a ferida aberta da humilhação. Ofélia entra e, emocionada, não suporta ver a filha daquele jeito, pede que a escute, recorda-lhe que desde que nasceu carrega no coração a sua beleza e a sua luz, afirma que todos agora verão o quanto ela brilha e insiste que aquele homem, ao fazer o que fez, acabou por lhe prestar um favor, porque agora o mundo verá a verdadeira força luminosa de Valéria. Enquanto isso, Camila e Juan chegam à casa de Susana, onde ela e Jacinto jantam, e são recebidos com estranheza por terem voltado tão cedo. Camila explica que tudo foi um desastre, que Valéria ridicularizou a empresa e os seus irmãos, ao que Juan defende que não foi culpa dela, mas sim da pessoa que divulgou a gravação, e Susana, sem conter a amargura, culpa Ofélia e diz que tudo que vem dela acaba em desgraça, afirmando que aquela mulher nasceu para destruir tudo que toca. No escritório de Luiz, a tensão cresce ainda mais quando o patriarca, magoado, exige explicações, e Leonardo tenta justificar-se, mas Arthur acusa-o novamente, dizendo que gravou e destruiu meses de trabalho, e Luiz, furioso, recorda que ninguém obrigou Arthur a dizer aquelas coisas, que usou Valéria como um jogo e como um passatempo, enquanto Arthur admite que talvez no início tenha sido assim, mas que as coisas mudaram, pois Valéria fez um grande trabalho e merecia respeito. Luiz, sentindo-se traído e vendo a empresa manchada pelo escândalo, afirma que prefere vendê-la a deixar que os filhos a destruam, e no momento de ruptura declara-os despedidos, proibindo-os de continuarem a trabalhar na Portila. De volta ao quarto, Ofélia leva um chá para a filha desolada, tenta acompanhá-la e consola-a quando Valéria confessa que a dor que sente é como se tivesse a alma partida, que se considera culpada por ter acreditado e confiado em Arthur.
A mãe, com ternura, insiste que não é culpa dela, que daria a vida para aliviar aquela dor, mas também se arrepende de ter trazido o concurso que trouxe tanto sofrimento às suas vidas. Enquanto isso, Mar aparece ao lado de Luiz com o chá preparado, e depois de bater a porta do escritório para lhe servir a bebida, a qual ela colocou previamente com algumas gotas de um remédio herbal, tenta acalmar o marido que, fechado em si mesmo, pede para ficar sozinho e recusa qualquer conversa, repetindo que não quer nada. Mar insiste, preocupa-se e pede apenas que ele a deixe cuidar dele, mas Luiz exige silêncio e solidão. No apartamento de Valéria, Ofélia insiste para que a filha coma algo e a acompanhe. Quando a porta bate, Arthur implorando uma conversa. Valéria, magoada e firme, recusa ouvi-lo, manda-o embora e, com voz cortante, diz que ele venceu a aposta, que a fez apaixonar apenas para ganhar, e pede que a deixe em paz. Enquanto Arthur suplica por explicações e por uma oportunidade para consertar o erro, incapaz de convencer Valéria de que não foi um jogo. No palco onde se fez a apresentação, Pedro e Nicolas pressionam o técnico de som à procura de respostas sobre como aquele áudio humilhante foi parar a consola. O técnico garante que deixou tudo programado e que saiu para almoçar, jurando não saber quem carregou o arquivo ofensivo, enquanto Arthur, Nicolas e os advogados exigem nomes e ameaçam consequências, mas só encontram a confusão e a versão de que alguém entrou e colocou o áudio sem que ele tenha sido previamente carregado por quem estava. Na mansão, Paula revela a Leonardo que agora os irmãos dele se demitiram do pai, e ela zomba com satisfação contida, lembrando que sempre foi posta de lado por Arthur e Nicolas e afirmando que agora, afinal, pôde provar seu valor, enquanto Leonardo se mostra apreensivo com a fúria do pai e confessa o medo sobre o que virá a seguir, dizendo sentir-se vítima pela perda do celular e pela informação roubada que precipitou o escândalo. De volta ao apartamento, Ofélia lê as manchetes sobre a apresentação enquanto segura Valéria. A imprensa enaltece a força e o novo rosto de Valéria e, apesar de mencionar um incidente lamentável, coloca a jovem como a possível estrela da marca, o que traz um misto de consolo e incredulidade às duas. Ofélia insiste para que a filha não desista, que mantenha a cabeça erguida e transforme a dor em força, mas Valéria permanece entregue à sensação de traição que a corrói. Ao pequeno almoço, Mar serve Luiz e ouve as notícias e as queixas dele sobre a humilhação que os filhos lhe causaram. Enquanto Leonardo e Paula chegam e tudo se encaminha para novas cobranças, Luiz pede a Leonardo que vá ao seu escritório depois da refeição, visivelmente abalado pela situação e decidido a tomar medidas. Na casa de Susana, Camila desabafa sobre a vergonha do evento e quando Nicolas chega para se despedir, anuncia que parte para Boston naquele dia. Camila lamenta a perda do apoio emocional de Nicolas, que sempre esteve ao seu lado, e Susana tenta consolá-la dizendo que ela tem uma nova família entre os amigos, embora a inquietação pela ruptura familiar persista. Nicolas vai visitar Valéria para tentar esclarecer e oferecer apoio profissional e pessoal. Diz-lhe que o que aconteceu foi um mal-entendido e tenta investigar a origem do áudio. Informa que ele e Arthur se desvincularam formalmente da Portila para seguir caminhos independentes e promete que lhe avisarão os próximos passos. Leonardo jura não ter divulgado nada e afirma ter perdido o seu celular, enquanto Luiz, magoado e indignado, acusa os filhos de terem transformado a vida de uma mulher em um jogo e de terem jogado fora o nome Portila, chegando à ruptura verbal em que anuncia a demissão deles e lhes ordena que saiam da empresa, exigindo lealdade e responsabilidade que, segundo ele, foram quebradas. Depois de atender a secretária que lhe avisa sobre a insistência dos meios de comunicação e a necessidade de uma declaração formal, Luiz diz que não quer que a empresa seja associada ao incidente. Após uma crise, sofre um infarto e fica caído ao chão.